Oi, eu sou o Theo Azambuja e esse é o canal Histórias Policiais. Se você gosta de histórias policiais, se inscreva, esse é o seu canal. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Já deu tempo aí para deixar o like? Já se inscreveu? Compartilha aí. Estamos chegando lá. Falta 50 inscritos. É pouco agora, né? Para chegar a 1000. Nunca estive tão perto. Nunca estivemos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esse canal bombar e que eu possa estar aqui contando muitas histórias, né? Comentando, falando da minha vida aqui na Itália. E isso é uma coisa que muita gente tem curiosidade, né? Então eu tive vendo aí as perguntas, além das brincadeiras, né? O pessoal contando aí o meu último episódio, eu, o vilão, quando eu cometi uma infração, né? Uma infração de trânsito, né? Ao guiar o veículo sem a vistoria bianual feita, ganhei uma multa e, e como a Sônia falou, né? Ganhei uma multa e dei de presente um livro ao agente que me deu a multa, né? Afinal de contas, ele estava fazendo o seu trabalho bem feito, né? Porque não se pode circular com veículo sem ter sido feita a vistoria, né? Então, ele está servindo a sociedade, ele está protegendo a população. Então, nada mais justo do que reconhecer isso, né? E dar um presente a ele. Teve aí o Ricardo que comentou que se fosse no Brasil, em vez de me dar uma multa, iam pedir uma cervejinha. Bom, essa cultura da corrupção, né? Comum dentro do Brasil, né? Porque as coisas vêm de cima, né? O pessoal vê, pô, se os caras lá de cima estão roubando, por que a gente aqui de baixo não pode roubar, né? E isso é generalizado, né? A gente agora vê aí os juízes que vendiam sentença, né? Aí foram afastados, foram obrigados a usar a tornozeleira eletrônica, mas os Supremos já decidiram que eles não devem usar a tornozeleira eletrônica, isso não é para eles, né? Fazer o quê? Assim, a corrupção é endêmica, né? Então, triste, não seria difícil, né, encontrar uma criatura que pensa com a própria cabeça, né, e não entra nessa de que o mundo é dos espertos, achando que corrupção é esperteza, né? Bom, ficamos aqui torcendo por dias melhores. Teve o Alexandre também, que me fez rir aí com um comentário dele, dizendo que se fosse no Brasil, eu ia dizer que eu estava tentando subornar ele com o meu livro. Eu digo, é por isso que eu tive a preocupação de só dar o livro depois que eu ganhei a multa, né? Para ele entender bem que não tinha nada uma coisa a ver com a outra, né? Que eu, na realidade, tenho a maior admiração pelo trabalho dos policiais em qualquer lugar do mundo, né? Em prol da sociedade. Então, é triste a gente ver um lugar onde a bandidolatria impera, né? E que essa cultura do policial malvado, ela vem sendo batida há tanto tempo que as pessoas começam a acreditar nisso, né? Então é normal a gente ver no Brasil, por exemplo, quando um policial apreende uma moto que tá toda irregular, toda errada, aparece um monte de gente para defender o infrator, né? Começa a filmar, gritar e querer bater no policial e dizer, ah, não, ele é morador, como se isso, sabe, isentasse ele de ter que andar andar dentro da lei, né? Dentro das regras. Brasil realmente é um país às avessas, né? Mas fazer o quê, né? É só torcer, né? Eu fico torcendo aqui. É o país que eu nasci, onde eu tenho muitos amigos, tenho milhares de ex-alunos, tenho parentes, então
a minha torcida é sempre pelo país, né? O Ghost também comentou aí, né, que as leis elas não são iguais, né? Depende para quem elas são destinadas, né? Quer dizer, quando você tem um país onde as leis não são iguais para todos, o negócio fica esquisito mesmo. A Kátia, né, pediu que eu comentasse a respeito da Befana, né, a bruxa, porque hoje aqui na Itália, dia 6 de janeiro, é feriado, né? Feriado da Befana. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer o seguinte: no próximo episódio, eu prometo, eu falo da Befana, tá? E vou responder outras perguntas também. Teve quem me perguntasse aí quanto é que eu ganho aqui na Itália, né? Fazendo o trabalho que eu faço. E eu acho que isso deve ser curiosidade de muita gente, né? Só que as pessoas se sentem, assim, inibidas, né? Não se sentem à vontade de fazer uma pergunta assim que é tão pessoal, né? Quanto é que você ganha? Mas tem um ou outro que vai e pergunta, né? Então, no próximo episódio também eu vou responder essa pergunta e a outras, tá? Então, não percam. Hoje, como tinha falado, eu vou contar a história do tiroteio, né? Que participaram ali o pessoal da Core, né? Essas histórias aí de fuzil dentro de favela e as pessoas que erram o caminho e acabam caindo dentro da favela e sendo baleadas, porque são várias, né? São muitas pessoas, e isso ocorre há décadas, né? Então, como eu sempre digo, meu Deus do céu, se o Estado é incapaz, né, de proteger a sua população, né? Se o Estado sabe que essas coisas ocorrem regularmente, né? Quem vem do aeroporto, diversas vezes o GPS manda a pessoa para dentro de uma comunidade e os nossos turistas estão sendo baleados. Isso há décadas, isso não é coisa que começa agora, né? Porque eu comentei do caso da Paulista, né? Que veio passar o fim de ano no Rio de Janeiro, pegou um Uber, o Uber errou o caminho ali no Recreio dos Bandeirantes, entrou numa comunidade e o vagabundo sentou o dedo nele de fuzil, né? Resultado, motorista ferido e a coitada da Paulista, que tinha ido ao Rio de Janeiro, levou um tiro na cabeça e faleceu, né, aos 34 anos. No mesmo mês, outros casos ocorreram. O argentino foi dentro do mês, foi em dezembro. Ele procurando o caminho em Santa Teresa, procurando o caminho para o Cristo Redentor, o GPS mandou ele para dentro da favela. Entrou, foi baleado, tomou um monte de tiro, um dos tiros pegou na cabeça, o argentino faleceu, né? Estava com a família, né? Então, meu Deus do céu, ali no Complexo da Maré, isso ocorre há décadas, isso não é coisa nova. Por que o governo já não reconhece a sua incompetência, não é? Uma vez que se sabe que fuzis transbordam, né, dentro das comunidades, na mão de vagabundo, né? É fuzil a dar com pau. Então, se o Estado não é capaz de inibir esse tipo de ação, né, dessa ação criminosa, por que não se coloca, então, uma placa, né, dizendo, pô, cuidado, não entre, seu GPS está errado, está te mandando para um lugar errado, não acredite, não entre, perigo de vida, porque o governo não quer reconhecer, né, que faliu nessa questão de segurança pública no Rio de Janeiro. Eu mostrando aqui o vídeo aos italianos do que aconteceu ali na Nova Holanda, no Réveillon, aquela quantidade de bala traçante sendo disparada para os céus.
italiano não entende, ele diz assim: "Ué, mas por que que a polícia não vai lá? Você sabe que ali os bandidos estão armados de fuzis". Eu digo: "É, porque existe um ministro de uma corte suprema do Brasil que não permite que a polícia vá lá nas favelas, não permite que a poli". "Ué, mas por quê?". "Por causa da pandemia, do Covid". E aí eles não entendem, eles dizem: "Ué, mas ainda tem Covid no Brasil?". "Não, acabou". "Ué, mas então". "É, mas a lei continua valendo", né. E até que se alguém mude isso, a polícia não pode trabalhar, a polícia não pode ir. Então, e isso é Brasil, né. Você vê que a polícia cada vez mais fraca, cada vez mais amarrada, cada vez mais impedida de fazer o seu trabalho, as vítimas abandonadas, eh, e os bandidos fortalecidos, né, cada vez mais fortes, mais poderosos, com apoio dos políticos, né, com apoio da imprensa, né, que vê nessa bandidagem um grito justo de revolta por uma infância difícil, por uma pobreza, seja lá pelo que for, né? Nada justifica isso, né, gente? Nada justifica isso. Caramba, quem não teve um amigo, um parente morto, né, nessa terra, não sabe o que que é isso, né? Eu presenciei, né, há muitos anos atrás, uma amiga da minha esposa, trabalhavam juntas, a menina não tinha 30 anos, tinha 20 e poucos anos, tinha um namorado que estavam pensando em ficar noivos para casar, ela ainda morava com os pais, e ela com dificuldade comprou um carrinho, né, que ela vinha pagando, e assim, os roubos são tão normais no Rio de Janeiro, é um negócio tão normal, todo mundo é roubado nessa terra, né, que ela já imaginava isso, né, da possibilidade dela ser roubada um dia, levarem o seu Fiatzinho, né, que ela ainda pagava com dificuldade, e ela dizia: "Ah, não, eu não vou entregar não, eu vou reagir, eu vou reagir". Coitada. Um dia, chegando em casa, morava também no Recreio dos Bandeirantes, 2 bandidos cercaram o carro dela, apontaram a arma e mandaram: "Desce, desce, desce". Ela arrancou com o carro, um bandido efetuou um disparo. Bastou um. A bala entrou na axila dela, perfurou o coração, foi uma morte rápida, né, porque o coração é uma bomba, né, que tá bombeando sangue para o corpo com uma força, a morte chega, né. Coitada, menina nova, trabalhadora. E aí eu lembro de eu ir na delegacia encontrar o pai dela, meu Deus, que sofrimento, que sofrimento. Quem perde uma filha, né, eu imagino, assim, que não perder um filho é uma coisa, assim, uma dor que ninguém tem que passar por isso, né. Por isso que os pais têm que ir embora primeiro, né, para não passar por isso, porque e ainda mais de uma maneira estúpida igual essa, né. Puxa, foi doído. Eu fui lá no IML liberar o corpo, né, para agilizar isso, para fazer o enterro, né, então eu fui para lá para liberar o corpo, e aí tem que fazer o reconhecimento, né, ver lá o corpo dela sem vida, né, é uma coisa muito triste, uma menina nova, bonita. E aí, eh, passado alguns anos, fui eu de novo para o IML para liberar o corpo de um amigo que, nossa, era uma pessoa fora de série, sabe, convivi com ele na adolescência, morava no Village, um garoto bom, a família, assim, espetacular, sabe, é uma família que eu via e que eu dizia: "Pô, que família maravilhosa, que família linda, né". O dia que eu tiver a minha família, eu quero ser assim, como eles, né. O pai dele já faleceu, era uma pessoa fora de série, e eu lembro do sofrimento dele, ele dizendo assim: "Nossa, se Deus está me botando à prova,
Tá difícil, tá difícil. O rapaz estudou engenharia, engenharia mecânica, foi trabalhar numa concessionária da Mesbla, ele era responsável lá e ele recebeu um carro, né? Era um Golf, que era um carro assim muito visado pelos ladrões, né? Pelos bandidos, porque era um carro potente, bonito, moderno. E ele um dia, ele tinha um comércio também, tinha um comércio num shopping, na Penha, e ele morava na Barra da Tijuca. Um dia ele voltando para casa, tentando chegar na linha amarela, isso depois das 10, que ele tinha ido para lá para fechar a loja dele, ele bateu de frente com o bonde, porque tinha isso, né? Os traficantes roubavam carros e desciam para a pista para fazer novas vítimas, né? Roubar outras pessoas, roubar outros carros. Tu para e os bandidos começam a surgir. 1, 2, 3, 4. Estão armados e começam a render os motoristas e passageiros. Esse homem sai com as mãos para cima e mostra que não está armado. É empurrado para o chão. Os assaltantes entram nos carros para pegar celulares, relógios, bolsas. Repare que esse bandido de capacete usa uma mochila de entrega de aplicativo e age com violência, dá socos em uma das vítimas. Os bandidos se aproximam do carro que filmou a ação, batem no vidro e apontam a arma. O homem de camiseta preta diz: "Eu vou matar". De repente, o trânsito começa a andar e eles entram nos carros que foram abandonados para fugir. A Avenida Pastor Martin Luther King Jr. tem mais de 20 quilômetros ao longo da linha 2 do metrô. Vai da Pavuna a Del Castilho e passa por dezenas de comunidades dominadas pelo tráfico. Um medo danado que eu fico. Rua Samoa, Vila da Penha. Eles estão em alta velocidade nesse Jeep prata que tinham acabado de roubar. Param de repente e o homem com uma camisa na cabeça aponta a arma e dá ordens para alguém. Logo depois eles batem em retirada. Esse outro vídeo na mesma rua mostra quando uma mulher é assaltada. Eles tiram a vítima de dentro do carro e um dos ladrões faz a limpa. A 2 ruas dali, na Antônio Storino, também na Vila da Penha, os bandidos rendem o motorista nesse carro branco. O motociclista com a mochila de entrega revista o homem enquanto um comparsa manobra o carro e se junta ao comboio do crime. E aquele carro potente era um carro que interessava a eles, né? Então eles se aproximaram, mandaram ele parar, esse meu amigo acelerou o carro e aí começaram a disparar, né? Dispararam na parte traseira, dispararam na lateral. Eu imagino que ele, em um momento, ele deve ter pensado assim, caramba, o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou fugindo, né? O carro nem é meu, o carro é da concessionária, né? Se roubarem, pô, é só fazer o registro, né? Não... E aí ele parou com o carro, porque eu tive no local em que ocorreu o homicídio e não tinha marca de freada, né? Você não via o pneu, assim, não tinha deixado aquela marca de freada no asfalto. O carro não colidiu contra a parede, contra muro, contra poste, nada. Ele parou o carro, né? E aí os bandidos vieram pela frente e aí, como o carro já estava todo furado, eles furaram pela frente também e esse meu amigo, esse grande amigo, levou vários tiros. E aí, nossa, que sofrimento, né? A mãe dele me ligando desesperada, eu indo para a delegacia, tomando conhecimento do fato e depois indo liberar o corpo, né? Indo fazer o reconhecimento pela segunda vez de um amigo meu que nunca fez mal a ninguém, nunca fez mal, era uma pessoa tão boa que ele não brigava com ninguém, ele não discutia, era uma pessoa inteligente, boa. Levou vários tiros, né? Mas um dos tiros pegou no rosto. Então, assim, não tinha tiro de fuzil, não tinha como sobreviver àquilo, né? Tinha 30 e poucos anos. E mais tarde foi o caso do maître da casa que eu trabalhava lá, uma casa de festas, que desceu do carro, os bandidos cercaram ele pagando o golzinho dele, golzinho novo, com dificuldade, trabalhando pra caramba, já com 60 e tantos anos, com problema de circulação. Eu me lembro dele sempre dizendo da preocupação que ele tinha por causa do cigarro,
que o médico falava que ele não podia fumar, mas ele não conseguia largar do cigarro, né? Então isso criava problema de circulação para ele. Quem diria, né, que ele fosse perder a vida tão cedo, né? Quer dizer, ele teve a vida encurtada por vagabundos, né? Por bandidos que são protegidos pelos políticos, que são protegidos por parte dessa sociedade, né? Que diz, coitadinho, não, deixa ele sair, saidinha, ele merece estar com a família e tal, e essa gente vai para a rua e vai tocar o inferno, né? Para as pessoas de bem, uma coisa terrível, né? Então, essas progressões de pena, sabe? Esse desencarceramento, não, cadeia não resolve, vamos soltar todos. Gente, isso é um incentivo, isso é um incentivo à criminalidade, né? O coitado do maître, ele entregou o carro sem brigar, sem reclamar, sem nada, ele desembarcou do carro, os bandidos entraram no carro, ele ficou assistindo. Ele não pediu carteira, ele não tinha um documento, ficou tudo dentro do carro. O bandido de sacanagem virou e efetuou um disparo, bastou um tiro, sabe? O maître caminhou, caiu na calçada e morreu. A família estranhou que ele não voltava para casa, começaram a procurar em hospital, em delegacias, e aí souberam que tinham encontrado um corpo na rua, né? E aí foram no IML e identificaram o corpo dele, né? Então, sabe, qual é a justificativa de você passar a mão na cabeça dessa gente cruel, perversa, né? Que atira para matar? Só, às vezes, os turistas erram o caminho, entram em comunidades, são baleados. Isso são coisas que eu já digo, tem décadas que isso ocorre, décadas, né? Mas não só entrar em comunidade. Às vezes você está passando na porta da comunidade, isso já é suficiente, porque os bandidos saem para fazer um ganho, né? Para roubar um carro. Então, eu lembro, a gente em operação, diversas vezes a gente entrava em favela e o que se recupera de carro roubado e moto roubada é um absurdo, gente. Vocês não têm ideia, é muita coisa, né? Então, pessoal, eu estou contando essas coisas que é para se ter uma ideia, né? Porque muitas vezes as pessoas comentam, mas olha só, o traficante ele está dando trabalho para os coitadinhos lá que não tem oportunidade na favela, eles não fazem mal a ninguém, compra quem quer, a droga está lá, eles não estão forçando ninguém a comprar. A verdade é que o tráfico de drogas, ele está envolvido em homicídio, em estupro. Esses dias eu estava lendo aqui na Itália, né, uma reportagem aí do Rio que um traficante, que é coisa normal isso de acontecer, o traficante olhou a garotinha lá na favela, gostou e quer namorar com ela. Então, muitas vezes a família fica sem opção, ou ela vai embora da favela, ou então ela vai ceder às vontades do traficante, a garota vai ter que se entregar ao bandido. É a realidade. E muitas vezes ocorrem homicídios, né? Eu tenho uma história que eu vou contar mais na frente a respeito de uma situação dessas, né? De uma menina que foi namorar o traficante e acabou morta por ele, né? Então, são bandidos, são facínoras, eles não ficam só dentro da favela, eles saem em comboio para roubar carros, para levar esses carros para dentro da favela. Eles roubam, eles matam. Esses 3 casos de pessoas conhecidas minhas, né? Com certeza do meu amigo que trabalhava na concessionária de veículos foi morto por traficantes, né? Um bonde com vários carros, com vários homens armados de fuzil. Casos circulam pela comunidade. 3 traficantes estão em um quadriciclo. Na frente deles, mais 10 bandidos também circulam pelo local com armamento pesado. Repare que os traficantes passam pelo meio de mulheres e crianças, depois por grupos de moradores que estão sentados na frente de casa, na calçada e em cadeia. A polícia está à procura desses bandidos. Isso aconteceu na Rua da Malha na semana passada, na principal avenida, a rua de principal acesso à favela Nova Holanda. Na imagem dá para ver que eles estão com pistolas, fuzis pendurados na janela, em 2 carros. E os moradores ali, certamente aterrorizados, os comerciantes também,
vendo esse bonde passando, né? Isso é obra dos traficantes, tá? Então, não tem essa história de que são coitadinhos, né? Mas a repressão, a coisa chega a um ponto que hoje o policial fica com medo de reagir, né? E aí acontece coisas como essa. Quer dizer, o policial com medo, já sabia que o cara estava armado, ficou gritando, deita, 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 deita. Quando chegou perto, o cara sacou a arma e largou o dedo nele, matou o policial, né? E são casos assim que se repetem, tá? Isso não é um caso isolado. Tem polícia que está com medo de agir, né? E acaba perdendo a vida, perdendo a saúde, sendo baleado. Porque tem autoridades que dizem que o policial não pode atirar. É absurdo. Tem uma promotora de Minas que falou, não, porque o policial, se vê alguém armado, gente, o policial não pode atirar. O policial só pode atirar se atirarem nele. Tá de sacanagem, né? Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Vocês não têm uma arma para atacar. Vocês têm uma arma para se defender. Se o cara tá armado, sabe? O tempo que o cara leva para puxar um gatilho é nada. Então eu sinto nos policiais, sabe? O medo, né? Eu dando aula, eu dei aula 5 anos na Cadepol, pessoal. Eu sempre falei para os policiais, gente, a coisa mais importante que existe no trabalho é voltar vivo para casa, entendeu? Não existe nada mais importante do que isso, tá? É voltar vivo para casa, voltar para a família, sabe? Voltar para os filhos, não deixar os filhos órfãos, não deixar a mulher viúva, não deixar a mãe chorando, porque, como eu falei, não existe dor igual a de perder um filho, né? Então, você escolheu essa profissão, cara, você tem obrigação de voltar vivo para casa todo dia, sabe? Então, que se dane o politicamente correto. Eu dando aula lá, eu me lembro uma vez que assim, como eu falei com vocês, quando eu entrei para a polícia, né, era um instrutor por sala. Quando eu dei aula, não era um, tinha mais de um, né? Então, a gente tinha um grupo para ensinar os alunos que estavam entrando, né? Então, teve um dia que eu cheguei, tinha 2 colegas que estavam dando aula, eu sentei, né? Porque não adianta ficar os 3 em pé, os 3 falando ao mesmo tempo. Então, um dá aula e o resto acompanha, né? Se tiver alguma coisa. E aí, um dos alunos levantou a mão e perguntou em sala de aula, mas, professor, vem cá, se eu entrar na favela e eu vejo que tem um bandido armado de fuzil, eu posso atirar? Eu estou esperando a resposta dos caras, né? Não sou eu que estou dando aula, eu estou só ali participando, né? Aí um professor, colega meu, policial, virou e disse assim, olha, essa pergunta eu não vou responder, porque tem muitas variáveis, tem muitas coisas que podem... é o politicamente correto, né? Não diga isso, pelo amor de Deus, você está dando aula. Aí o outro, não, a gente não pode dizer isso, porque tem que ver, cada caso é um caso, não sei o quê. Aí eu disse, caraca, o que esses caras estão falando? Né? Eu virei e disse assim, peraí. Como é que é a história? Você entrou, viu um cara armado de fuzil. Você tem certeza que aquilo não é um guarda-chuva? Igual o pessoal da imprensa fala. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing in the rain, dancing in the rain.
O cara tá com um fuzil, carregador, tudo, quebra-chama. Não é um guarda-chuva com quebra-chama, né? E carregador. Não, é um fuzil. Você olhou, tem certeza que é um fuzil? Aí você quer saber se você pode atirar? Aí ele, mas senta o dedo, não arrebenta o cara de tiro. Gente, vocês têm que voltar para casa vivos. Isso é a coisa mais importante, entendeu? O bandido fora da lei, ele já está errado, sabe? Ele te matar não vai custar nada. Ele não quer ir para prisão, não quer ir para cadeia. Seja por porte de arma, seja por fuzil, por tráfico de droga, pelo que for, o cara não se importa, entendeu? Senta o dedo, mas arrebenta o cara, que se dane. Importante é o que você vai dizer depois, entendeu? O que você vai dizer? Pelo amor de Deus, não vai chegar e dizer assim, pô, eu vi o cara e me meti bala no cara. Não vai dizer isso, né? Você vai dizer o quê? Você vai dizer que você chegou, viu o cara armado, você apontou o seu fuzil e falou, polícia, largue a arma, em nome da lei. Aí o bandido se virou, olhou para você, né? E ameaçou de levantar o fuzil dele. Aí você falou, já avisei, eu não vou atirar, não vou dar um tiro de advertência, largue a arma, é a polícia. E aí você viu que quando ele apontou, ele enfiou o dedo no gatilho. E aí você ainda avisou, atenção, eu vou atirar, largue a arma. E quando você sentiu que ele estava começando a apertar o gatilho, você disparou 1, 2, 3, 4, 5 vezes até que ele caiu e largou o fuzil. E aí você cessou a agressão, imediatamente você socorreu o bandido. Entendeu? É isso que você tem que dizer. Mas pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não vai entrar numa de, eu só vou atirar depois que ele atirar. Porque senão acontece isso que aconteceu com esse policial. Entendeu? Ele morre. Ele morre. Gente, polícia é meio de vida, não é meio de morte. Tá? Então, não vamos temer. É melhor ser julgado por 7 que carregado por 6. Pelo amor de Deus. Tá? Então, pessoal, comigo não tem esse negócio do politicamente correto. Para mim, o correto é o policial que está servindo a sociedade, que está trabalhando em nome da lei, que está agindo em nome da justiça, né? Bom, pelo menos era assim, né? Hoje a justiça é um negócio que está enviesado aí, igual democracia. Tá tudo esquisito no Brasil, mas eu, quando dava aula, eu deixava claro que, para mim, o importante são os policiais, tá? Para mim, o importante é a saúde do policial, é a vida do policial, isso que importa mais do que tudo. Então, eu vou falar o que eu acho, do jeito que eu faço, entendeu? E que se dane se alguém não estiver satisfeito, pô, me manda embora. Dei aula lá há 5 anos. Claro que algumas vezes me chamaram a atenção, né? Por exemplo, quando eu ensinava defesa pessoal, tá? Se o policial tá armado, se alguém vem se atraca com o policial, porra, gente, o que você vai fazer? Né? Eu já falei da importância das artes marciais para os policiais, né? Que policial não deve entrar em luta corporal armado, mas se tem qualquer problema, dedo no olho, chute no saco, entendeu? Porque são coisas assim que você vê que os lutadores mais bem experimentados, né? Lutador do UFC, o maior evento de artes marciais mistas, né? Eles são super preparados, pessoal que treina e não faz outra coisa da vida a não ser lutar e treinar. E quando eles vão para o octágono, na hora do pau comer, do vale tudo lá, se um enfia o dedo no olho do outro, a luta para. Porque pô, a sensibilidade dos olhos é muito grande, né? Então, se o cara enfia o dedo no teu olho, pô, você não aguenta, é muita dor,
né? E fora que você não consegue mais enxergar o seu adversário. Então eu ensinava isso para os alunos. Pô, se alguém se atraca com você, pô, dedo no olho, cara. Chute no saco, sabe? Aqui não tem mais luta, né? O importante é a saúde do policial. Então vamos jogar sujo, não tem esse negócio de vamos usar a técnica, não sei o quê. E aí um instrutor falou para mim, disse, pô, não fala isso não, cara, que amanhã um aluno aí trabalhando, vira policial e cega alguém, vai chegar e vai dizer, me ensinaram isso na Cadepol. Aí eu, tá, valeu. E aí na outra aula eu já dizia, olha só, pessoal, quando tiver necessidade, se a coisa estiver ruim, enfia o dedo no olho, dá chute no saco. Mas é o seguinte, não diz que vocês aprenderam aqui na Cadepol não, tá? Pode dizer que foi o instrutor Theo Azambuja que ensinou isso para vocês, tá? Dedo no olho e chute no saco. E vambora. Pessoal, vou pedir que vocês me perdoem. Já tem mais de 30 minutos essa live aqui. Se eu for contar a história do tiroteio, pô, pelo amor de Deus. Prometo a vocês, próximo vídeo, não percam, me sigam, deem o like, curtam, que eu vou contar essa história do tiroteio, tá? Essa história aí desses turistas que são assassinados aí quando entram em favela, que entram no lugar errado, ou que passam na porta, ou que são assaltados pelo bonde do tráfico. Então a história que eu tenho para contar vai ficar para a próxima, porque já estourou meu tempo aqui. Também todo mundo tem alguma coisa para fazer, não vai ficar aqui uma hora escutando as histórias policiais, né? Então, eu prometo para vocês, na próxima eu conto a história e o telefone está tocando. E na outra eu falo a respeito das perguntas, tá bom? Respondo as perguntas. Beijo no coração aí e até a próxima.